Aparentemente, Aldo, vamos ter uma informação por dia aí da Operação Caso Master, né? Que já está rolando na República Brasileira. Tudo indica que sim, Mauro e também Paulo. Quer dizer, é um escândalo, né, que eu acho assim que atingiu o STF em cheio e o STF teve que se vergar à pressão da opinião pública, e isso é importante, porque esse episódio mostra que os juízes, os ministros do STF, não podem estar acima da Constituição e não podem estar acima das leis. E mostra também que eles não são a Constituição e eles não são as leis, eles são guardiões da Constituição. E como guardiões da Constituição, eles têm a obrigação de agir não só legalmente, mas também moralmente. Quer dizer, a lei da magistratura é clara no sentido de dizer que os juízes, os ministros do STF e os juízes em geral, eles têm que ter uma postura irrepreensível, tanto pública quanto privada. Isso está na lei da magistratura. Então, eu penso que os ministros eles não podem pressupor que eles podem ter virtudes públicas e vícios privados. Eles têm que ter virtudes públicas e também virtudes privadas. Até porque, quer dizer, como o STF aqui no Brasil, a Corte Suprema é uma instância de recurso, eles também vão julgar muitos casos privados. Então, como é que eles podem, quer dizer, julgar do ponto de vista da justiça casos privados que envolvam questão legal, questões de ética, questão de moralidade, se eles não têm essa conduta também na vida privada? Como é que eles podem exigir, por exemplo, transparência nas emendas parlamentares se eles não têm transparência no que fazem? Então, acho que esse caso do VFORD, do VFORD não, desculpa, o caso do Toffoli, quer dizer, colocou, isso desnudou essa realidade, quer dizer, tem uma rede de promiscuidade entre interesses públicos e interesses privados. E eu penso assim que o STF não pode ser a vaca leiteira de esposas, de filhos, de parentes, de primos, de quem quer que seja dos ministros do STF. Então, esse código de conduta que o Fachin vem defendendo, ele é absolutamente necessário, sob pena de desmoralização do STF. Eu acho que é isso que está em jogo. Quer dizer, se é uma instituição do Estado democrático que não pode ser desmoralizada e não pode ter, digamos assim, qualquer tipo de mancha, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista legal, é o STF e, consequentemente, os seus ministros. Então, eu acho que e também vejo o seguinte, quer dizer, eu acho que o episódio ali da reunião e do vazamento da reunião mostra a falta de ética que existe ali dentro, né? Quer dizer, a conduta ali quer dizer, um espírito de corpo inaceitável. Quer dizer, quando está em jogo não o STF como um corpo corporativo, como um clube de amigos, mas quando está em jogo a imagem do STF como guardião da Constituição, não pode haver camaradagem entre os ministros. Tem que haver a lei, tem que haver a Constituição. E eu fiquei bastante decepcionado ali com declarações de vários ministros aí defendendo o Toffoli, que defender o Toffoli é defender o indefensável. Por mais que essas declarações, que o vazamento dessa suposta gravação possa ter sido seletivo, porque só vazaram trechos que foram favoráveis ao ministro Dias Toffoli, e existem ministros que dizem que houve momentos também na reunião que foram bastante críticos ao ministro Dias Toffoli, são posicionamentos que você tem toda a razão, Aldo. Bastante corporativistas, totalmente corporativistas, nesse sentido mesmo que você está falando. Agora, Paulo, nesse caso, dessas mensagens que o Estadão levantou entre o Daniel Vorcaro e o cunhado dele, o Fabiano Zettel, ali também fica claro, ou pelo menos dá muito a entender, que o Daniel Vorcaro estava sendo cobrado. Porque ele fala duas vezes, ele fala primeiro, né, nas primeiras mensagens, ele fala o seguinte, isso está... quer ver? Deixa eu levantar de novo aqui, porque tem
para ser bem preciso, estou em situação ruim. É a primeira mensagem, é de maio de 2024. Ele cobra, né, o pagamento, ele pergunta sobre o pagamento e ele fala, estou em situação ruim. E depois, na outra mensagem, alguns meses depois, ele fala que isso me deu um problema. Quer dizer, dá muito a sensação de que tinha alguém cobrando esse pagamento também. Quer dizer, precisa descobrir quem é que estava fazendo essa cobrança também, né, Paulo? Pois é, né? Não só essa cobrança, como talvez algumas informações privilegiadas, muito provavelmente, né, dessas investigações da Polícia Federal. Agora, como o Aldo bem disse, é um episódio que mancha a imagem do STF, talvez o momento mais delicado que ele enfrenta desde a redemocratização. Uma vez que grupos de extrema-direita, leia-se os bolsonaristas, né, têm questionado a atuação do STF e tentado levar adiante projetos no Congresso com o objetivo não só de limitar o papel do STF, mas também reverter decisões e até mesmo derrubar, através de impeachment, ministros, que era o caso do Alexandre de Moraes, né, que tanto a direita questionava sobre a decisão da condenação de Bolsonaro. Mas agora aparece uma situação, agora sim grave, e que dá vazão para as críticas da direita e também de toda a sociedade, eu diria, de qualquer pessoa que defenda um STF idôneo de fato, né? E a cada dia vão aparecendo mais informações que mostram o conflito de interesses entre o Toffoli e o proprietário do Banco Master. E, ao que tudo indica, também essa resistência de Toffoli em entregar o caso para outro relator pode ser também um outro indício de que o buraco ainda é mais fundo, envolvendo não só o próprio Toffoli, mas outros segmentos da classe política, já que até antes do Toffoli renunciar ao caso, mesmo partidos de centro, de direita, também tinham posturas de defesa do então ministro relator, o Toffoli, né? Então, pode ser que no ano de eleição essa investigação possa cair como uma bomba, prejudicando muitos candidatos ainda na eleição desse ano. A sensação que me dá é que vai ser essa coisa de conta-gotas, vão surgindo informações um dia após o outro, sempre trazendo um personagem novo, uma informação nova. Até pegando carona no que você estava falando sobre os apoios que o Toffoli já teve na direita, e é bom a gente contextualizar o seguinte, o ministro Dias Toffoli está até numa matéria da Folha de São Paulo, ele é alvo atualmente de 10 pedidos de impeachment no Senado Federal. E desses pedidos, 4 abordam o caso do Banco Master e foram apresentados nesse ano. Mas apenas um, que foi divulgado pelo Partido Novo na última quinta-feira, tem a ver com essas informações mais recentes a respeito do Dias Toffoli. As outras solicitações apresentam como justificativa o fato dele ter sido alvo de sanção dos Estados Unidos, a suposta parcialidade para julgar casos que envolvem a JBS e também o seu voto pela anulação da delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E aí tem pedidos anteriores sobre outros temas também. Enfim, mas sobre tudo isso que surgiu nessa semana, particularmente, que envolve o ministro Dias Toffoli, tem um pedido de impeachment do Partido Novo. Ontem, curiosamente, o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, soltaram uma nota nas redes sociais apoiando o ministro Dias Toffoli. Essa que você está vendo aí, a gente mencionou ontem aqui no UOL. Eles falam que é essencial atentarmos às narrativas que querem colocar a população contra o ministro Dias Toffoli e tudo o que ele faz e faz pelo país enquanto ministro do STF. Enfim, a nota é uma nota inteira dizendo que a Federação União Progressista reitera sua confiança na integridade do ministro Dias Toffoli e acredita que a verdade vai mais uma vez prevalecer. Aí,
Surge agora uma nota da senadora Tereza Cristina, também nas redes sociais, a gente vai colocar na sua tela para você acompanhar, dizendo isso. A bancada do Progressistas no Senado Federal informa que a posição expressa em nota divulgada pela Federação União Progressista não foi previamente debatida, nem contou com a anuência desta bancada. Portanto, não pode ser interpretada como representativa dos senadores do Progressistas. E assina, Tereza Cristina, e também assinam os senadores Dr. Irã, Esperidião Amin, Luiz Carlos Reis e a Margarete Busetti. Ou seja, Paulo, era aquilo que você vinha falando, existe um apoio para o Dias Toffoli, mas também começa a existir uma parte ali querendo sair um pouco disso, quer dizer, já mostrando algum incômodo com esse apoio tão explícito, falando, peraí, a gente não foi consultado. Ninguém está falando aqui, a gente também é contra, a gente está defendendo impeachment, não chega a isso. Mas está falando, a gente não foi consultado, é aquele famoso assim, me inclua fora dessa, né? Exato, né? E isso vai mostrando que boa parte da classe política, né, tem abandonado o barco do Toffoli, né? Ou seja, o apoio destinado a ele. Mas, ao mesmo tempo, o Toffoli era uma peça central na defesa, ao que tudo indica, do Banco Master. Afinal de contas, fez questão de ser o relator do processo, colocou também sigilo de justiça, e isso pode revelar, talvez, como a gente estava comentando, o conflito de interesse entre Toffoli e o Banco Master, né? Ou seja, como o professor Aldo indicou, a confusão entre o público e o privado, que é gravíssimo, né, para o funcionamento da democracia, mas se os partidos estão divididos, isso também pode ser um indício de que há membros dentro desses partidos que, de alguma forma, também foram beneficiados pelas operações do Banco Master e viam no Toffoli um mecanismo de defesa para que o processo não ganhasse publicidade, ainda mais nesse ano que é de eleição, né? Agora, chama atenção também a postura do presidente Lula, que até agora, ao que tudo indica, também não se manifestou. Não nos esqueçamos que Toffoli foi o responsável por negar o pedido de Lula de sair da prisão quando da morte, né, não lembro se havia sido o irmão ou o neto, foi irmão. Né, mas foi irmão, né? Isso, então, deve haver também esse ressentimento, né? Apesar de que em política isso não deveria ocorrer. Mas o Lula não fez nenhuma nota em defesa do Toffoli até agora. Ao contrário, né? Deixou vazar que gostou da indicação do André Mendonça para a relatoria do caso Master lá no Supremo Tribunal Federal.